Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal da comunidade Profissão Laser. Meu nome é Fernando e hoje nós vamos falar dos 7 passos mais importantes para você fazer uma fotogravação. Uma fotogravação de qualidade usando a sua gravadora de diodo e o Lightburn. Bora nessa? Solta a vinheta! Bom, eu vou compartilhar aqui a tela do Lightburn com vocês e já vou falar do passo número 1. Então, o passo número 1 é compartilhar a tela e escolher uma foto de boa qualidade. É isso mesmo, uma foto de boa qualidade. Então, eu vou importar algumas imagens aqui. Vou importar aqui um leão, novamente o segundo leão, bem parecido aqui os tamanhos da imagem, né? Primeiro e o segundo leão. Importar outro leão, já veio uma imagem aqui bem maior, que vou importar, já importei este e uma imagem pequena. Então tenho duas imagens aqui intermediárias, médias, uma imagem pequena e uma imagem grande. Quando as imagens são pequenas, vou dar um zoom aqui, ó, onde o olho do leão, ele fica mais ou menos aqui ocupando uns 35% a 40% da tela. Observe que o olho desse leão, dessa imagem, ele já está bastante desfocado. A imagem é pequena, quando eu amplio, eu vejo um desfoque muito grande. Mais ou menos o tamanho que eu ampliei, já vejo uma qualidade um pouco melhor, ok? Esse outro aqui, ó, eu já não vejo uma qualidade tão boa, no mesmo tamanho ampliando. E por último, a nossa foto de um tamanho maior, ó, mais ou menos o mesmo tamanho, e olha a qualidade já que está essa foto. Então, sim, as fotos maiores, elas trazem uma qualidade maior. As fotos menores, elas trazem uma qualidade menor. Primeiro passo, muito importante, você precisa escolher uma foto com qualidade. Se você vem com uma foto com baixa qualidade, ou se você recebe uma foto com baixa qualidade para fazer uma gravação, infelizmente, sua gravação vai sair de baixa qualidade. Passo número 1, escolha uma imagem de alta qualidade. Passo número 2, escolha do material. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma gravação em um MDF. Eu vou gravar este leão em MDF ou numa madeira qualquer. Então, escolhendo a madeira, eu vou escolher uma madeira, você precisa se preocupar muito com a tonalidade da madeira. Se você vai para uma madeira mais escura, por exemplo, entenda que a sua imagem, na hora que ela gravar, ela tende a ficar mais escura. Então, se você já tem um trabalho numa imagem escura, você não vai ter um tom mais claro, e sim um tom mais escuro. Então, a escolha do material é muito importante. No caso, se for MDF, por exemplo. Eu não vou fazer de MDF, eu vou fazer de uma chapa pintada, eu quero tirar a tinta da chapa. Ok, perfeito. Eu não vou fazer de chapa pintada, vou fazer no vidro, vou fazer no espelho. A escolha do material é muito importante para fazer a gravação. Muito importante mesmo. Passo número 2. Passo número 3. Eu já tenho a foto com qualidade, eu já escolhi o material. O que eu vou fazer? Eu vou testar. É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos testar. Você precisa testar para saber se você está conseguindo. Você precisa testar para ver se você consegue definir a velocidade e potência que você vai fazer a fotogravação. Então, neste caso que eu já escolhi o meu MDF, nesse caso que eu já tenho a foto, eu separei um trecho da foto, um recorte da imagem e coloquei algumas velocidades, testei em várias velocidades e em vários fechamentos também. O fechamento eu não vou falar agora, é o próximo passo, mas eu testei várias velocidades para estar entendendo. Por exemplo, velocidade de 1000, potência de 40. Velocidade de 3000, potência de 40. Então, fiz vários testes neste material, até chegar em uma potência de 20% que eu encontrei e uma velocidade de 3500. Foi o melhor resultado que eu obtive aqui para fazer a fotogravação. Depois do quê? Depois de estar fazendo vários testes. Depois de estar testando o meu material e descobrindo qual seria a melhor para mim. Eu testei com ar, testei sem ar. Então, qual seria a melhor qualidade que eu vou conseguir extrair para fazer essa gravação? Passo número 3,
você precisa saber qual velocidade e qual potência você vai usar. Passo número 4, muito importante, você precisa de escolher o DPI, saber o que é o DPI ou a distância entre as linhas do fechamento. Quando eu fiz os testes para descobrir velocidade e potência, eu já coloquei todas as distâncias entre a linha, por exemplo, 0.05, 0.055, 0.06 até 1.25. Porque cada linha dessa daqui, desculpa, essa imagem aqui de 0.125, eu estou trabalhando com DPI de 200, 203, 200. Então é a distância entre as linhas. Quanto maior a distância entre as linhas, vai chegar uma hora que você vai ver um monte de risco e não vai ver a imagem. Quanto menor a distância das linhas, você vai ver uma sobreposição de linhas e acaba virando um borrão. Então você tem que achar o meio termo. Como que você acha o meio termo? Então, para você encontrar a distância da linha, existem algumas maneiras de você fazer isso. Você tem que encontrar um meio termo para que elas não sobreponham, porque quando você manda o laser fazer uma gravação ou fazer um preenchimento, ele trabalha desta forma aqui, ó. Então, quando você manda o laser fazer uma linha, ele não faz uma linha reta 100% aqui na largura que você mandou. Ele faz algo semelhante a isso daqui, ó. A sua linha está aqui no meio, que você mandou ele fazer o preenchimento, mas ele faz algo maior ali. Por causa do raio laser, ele aumenta isso. Então, ele não faz uma linha fininha, ele aumenta. Ele faz esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui meio arredondado, né? Ele faz isso daqui, ok? Quando a gente entende isso, o que acontece? O espaçamento entre as linhas, ele acaba sendo muito importante. Esse espaçamento aqui. Porque eu não posso ter, por exemplo, um espaçamento encavalado. Do jeito que está aqui, ó, eu encavalando. Porque se eu encavalar, eu vou fazer um borrão na hora da fotogravação. Então, este encavalamento, ele não é interessante para mim. Então, ele não me interessa esse tipo de encavalamento. Por outro lado, eu também não posso deixar um espaço tão grande, igual esse exemplo aqui embaixo, onde esse espaçamento aqui, ó, ele fica um gap, ou ele fica um buraco grande. Por quê? Porque também não vou conseguir enxergar a minha fotogravação, ela vai ficar espaçada, vai ficar fraca, e eu não vou conseguir enxergar uma imagem. Então, qual é o ideal? O ideal é eu chegar, isso também, ele não é o ideal. O ideal é eu ter um espaçamento o mais próximo possível entre as linhas, sem eu encostar. O mais próximo sem eu encostar. Aí tem uma tolerância de você encontrar um pouco para cima, um pouco para baixo, visualmente na hora de fazer a gravação, imagens maiores, imagens menores, a diferença do material, mas o meu objetivo é encontrar um DPI ou um espaçamento entre as linhas onde eles fiquem mais próximo possível, sem sobrepor, ok? Então, dessa forma, você vai conseguir definir o seu DPI. Ah, Fernando, mas como que eu vou descobrir? Como que eu vou descobrir para fazer esse DPI? Como que eu vou conseguir fazer esse DPI? Você pode usar o microscópio, por exemplo, e fazer algumas gravações. Aqui eu fiz uma gravação com 50, com 1 e com 3 décimos aqui. Então, olhando a primeira, aqui está a tela do meu microscópio, olhando a primeira embaixo, ó, eu vejo um borrão. Está dividido aqui, ó, do lado esquerdo, que está mais claro, não tem gravação. E aqui as linhas elas estão sobrepostas. Aqui eu já consigo ver as linhas. Ó, deixa eu pegar o canto aqui, ó. Eu consigo ver as linhas, ó. Onde começa uma e onde vai outra. Tá? E depois eu fiz um espaçamento bem maior para mostrar para vocês a diferença do espaçamento maior, onde não vai formar o desenho. Então, é muito importante saber qual o DPI, que na verdade é qual o espaçamento entre as linhas que você vai ter para você conseguir fazer a sua fotogravação no MDF, por exemplo, ou numa outra madeira que você queira fazer.
ok? Cada madeira, cada tipo, cada cor, ele vai te dar um resultado. Por isso que os pontos é muito importante. Foto com qualidade, material, saber a potência versus velocidade, escolha do DPI, e lógico, agora nós vamos para o ponto 5, a colimação da sua máquina de diodo, colimação. E essas máquinas, elas vêm com esse calço ou um parecido com esse. O fabricante da máquina fala que o primeiro ponto desse calço aqui, o mais alto, é para fazer a gravação. Neste caso aqui, o meu tem 23 milímetros. E ele fala que o segundo ponto é para fazer o corte. O segundo ponto tem 22 milímetros. Então, a diferença entre o primeiro ponto mais alto e o segundo, que já é para fazer corte, 1 milímetro. Pessoal, vocês sabem quanto é 1 milímetro? Isto aqui é 1 milímetro. É um fio de cabelo? Um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior que um fio de cabelo. Mas é algo muito pequeno, é algo muito preciso. Então, agora que eu mostrei o quanto é 1 milímetro, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com as pessoas que trabalham com gravação a laser, que tem gravadoras a laser, máquina de corte e gravação a laser. Deixe ativo o sininho para você receber notificações de mais vídeo como esse, de mais conteúdo como esse. E, voltando para o meu calço, se o fabricante fala que o ponto mais alto para colocar a colimação de gravação aqui é 23 milímetros, se eu tenho uma máquina que ela não está nivelada, se eu tenho uma base que ela está empenada, se eu tenho uma base que ela não está colocada na altura, eu vou ter gravação boa em um ponto e gravação ruim em outro. Então daí não adianta reclamar, porque a altura de colimação, ele está falando que eu não posso fugir de 1 milímetro, ok? Então é muito pequeno a tolerância. Muito pequena a tolerância. Se ligue nessa dica número 5. E agora nós vamos para a dica número 6. Escolher o modo de imagem. Então eu mostrei para vocês aqui, eu fiz toda essa gravação, por exemplo, e eu vim aqui, ó, o modo de imagem, por exemplo, que eu usei aqui foi esse Stuck para chegar nessa gravação. Só que não necessariamente vai ser o modo de gravação que eu vou usar, que eu usei ou que eu vou gravar. Eu vou abrir aqui. Por exemplo, aqui eu fiz outras gravações, já não só com o olho. Essa daqui, por exemplo, ó, ela está como jornal. Essa daqui, ela está como Jarvis. Essa daqui, ela está como encomendado. Ela foi encomendado. Essa daqui, ela está como Stuck. Essa daqui, ela está, número 2, como pontilhado. Ok. Onde que eu tenho essas imagens? No próprio manual do Lightburn, ele tem as imagens, o modo de imagem, e fala de cada modo de imagem. O Stuck, pontilhado, está em inglês. Jarvis, jornal, tons, escalas de cinza. Então tem todos aqui e eles falam. Se tiver alguma dificuldade com o inglês, joga no Google Tradutor, copia e cola, ele vai estar falando. Mas na prática também dá para descobrir, na prática dá para fazer. Então na prática sim, você escolhe a imagem que você quer fazer e os modos de imagem, faz teste, faz vários testes, vai anotando os testes que você está fazendo, igual foi anotando aqui, vários testes, escolhe das imagens, dos modos que você fez, as melhores, joga as melhores para você comparar e depois chega no que você quer fazer a gravação. Eu cheguei em um fechamento de 0.1, que é o DPI de 254, velocidade 3.500, 20% de potência com ar e o pontilhamento nessa imagem aqui. E observe que as imagens elas ficaram muito semelhantes. Quando eu tenho as regulagens, muito semelhantes. Mas foi a imagem que eu cheguei. Foi a fotogravação que eu cheguei. E como que você chegou? Fazendo vários testes. Trabalhando, por exemplo, com o overscan, desligado, depois ligado. E fazendo muitos testes para chegar na gravação que eu quero chegar com a qualidade que eu quero chegar. Quando você já tem a imagem escolhida, esse seria o passo 6.5. Que é o que? Você vai abrir a sua imagem, ou antes também, antes de você, na hora que você está fazendo os testes, você vai chegar e você vai pegar na sua imagem, clicar com o botão direito e clicar em ajuste da imagem. Então vamos lá novamente, botão direito, ajuste da imagem,
E aqui do lado esquerdo você tem a imagem no original, do direito como que ela vai sair. Quando você escolhe o modo, por exemplo, o modo pontilhado, você já consegue ver como que ela vai sair. Ela vai sair inteira pontilhada, a imagem aqui para fazer a gravação lá, ok? Então, dessa forma, você consegue também acertar o contraste da sua imagem. Você consegue acertar o brilho e contraste dela. Por que que isso é importante? Porque vai dar a diferença de tonalidade da sua imagem, e quanto mais diferente esse contraste de tonalidade, ela vai trazer a sensação de nitidez da imagem, ok? Então é muito importante você fazer esse ajuste. Esse seria o 6.5, esse ajuste aqui, dos 7 passos. Não tem 8, só tem 7, mas esse seria o 6.5. Então, feito o ajuste, você vai mandar gravar e você pode ajustar um pouco mais ainda depois essa imagem para um pouco mais escuro, um pouco mais claro, de tonalidades ali da parte de contraste. E agora a gente vai para o passo número 7, ok? Então, testar tudo é muito importante. Por último, o passo número 7, outro passo importantíssimo, é você colocar na prática todos os outros 6 passos. E aí, colocando na prática, você já definiu o que você quer fazer de gravação, já tem o seu DPI, já tem o material, já tem a foto, já tem a imagem que você vai fazer. Dessa forma, você pode gravar no material que você quer gravar. Por exemplo, eu fiz uma gravação aqui um pouco mais escura em um imã de geladeira, igual esse daqui. Eu fiz a gravação um pouco mais claro, aí eu vou só aumentando e diminuindo a velocidade, numa base de copo. Um pouco mais escuro, uma base de copo também. E por fim, depois que você sabe já os 7 passos, aí você pode gravar o que você quiser. Na verdade, aqui sua máquina permite que você grava usando essas técnicas. Por exemplo, deixa seu like e eu vou mostrar para vocês uma gravação que eu fiz num espelho. É isso mesmo, eu gravei a parte de trás do espelho. Então essa gravação eu fiz nela usando essa técnica. E aí aqui está o resultado. O resultado desta gravação. É um pouco difícil de eu mostrar porque é um espelho. Bem difícil de eu mostrar ele, mas olha o resultado dessa gravação. É uma gravação bem grande. Usando a mesma técnica, usando os mesmos passos que eu passei aqui para o vídeo, eu fiz essa gravação. Eu vou deixar um convite aqui para vocês, um link aqui na descrição desse vídeo. Nesse link, você acessa a comunidade, você entende como funciona a comunidade, você tem 7 dias grátis para conhecer a comunidade, entender como que é o nosso trabalho dentro da comunidade, como que a gente ajuda as pessoas a conhecer o seu equipamento, como a gente ajuda as pessoas a ganhar dinheiro com gravação, parar de perder tempo, como a gente ajuda, por exemplo, com a equipe de vetores, a todas as pessoas que entram para a comunidade e não sabem fazer vetor. Nós temos uma equipe que faz o vetor para você. Então conheça a comunidade por 7 dias, é totalmente grátis. Eu vou deixar o link aqui abaixo, você clica nele e nós vamos se encontrar lá dentro da comunidade. Antes de eu ir embora, se você curtiu esse vídeo, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Aproveite e deixe as notificações ativas para você receber quando a gente lança um vídeo novo. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, que isso vai fortalecer o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até mais!